E aí a petição você tem que formatá-la. E para você começar a sua petição, vou te ensinar aqui uma pequena regra de formatação. Bem rápido você vai ver que vai aprender. Para você começar a produzir o conteúdo, você tem que ao menos formatar. Ok? Eu deixei aqui sua logo, aqui chama cabeçalho, você vai dar dois cliques e vai botar a sua logo que você quiser. Sua logo, e você vai escrever seu nome. E aqui embaixo tem, então, aqui, o que tem aqui? O seu endereço, você tem que colocar o endereço. Tem escritório que não coloca endereço. Tem que colocar, tá? Tá previsto na lei. Tem que colocar o seu endereço da advocacia. Se você não tem, coloca o endereço da OAB, né? A sala da OAB. Coloca a sala da OAB, coloca o seu telefone, e-mail, ok? E você tem que entender que tem um LOI de página. Aqui, ó. LOI de página, as pessoas formatam o texto e esquecem o LOI de página. Você vai lá em LOI de página, que chama layout, né? Layout, está escrito LOI aí. Layout da página, aqui no Word. E aí você vai layout da página e você vai ver aqui, ó, tem que ser 3322. Vou botar aqui 3322. 3322. Superior 3, esquerda, sua esquerda 3, inferior 2 e direita 2, ok? Você também pode ir por esse aqui, a margens, por esse atalho aqui chamado margens, e lá você, margens personalizada, e você colocar essa formatação. E aí você faz essa formatação básica e confirma, dá um confirma para você entender, porque senão as pessoas ficam o texto tudo fora do padrão. Aí depois você vai pegar um texto, vai formatar. Essa formatação que bem simples que eu ensinei aqui agora, é a formatação que segue a norma da BNT. Ok? Na petição, é verdade, aceita tudo, desde que você consiga expressar. Porém, por que aceita tudo? Porque existe um princípio de acessibilidade ao judiciário. Então, qualquer tipo de petição que chegar, até habeas corpus no papel higiênico, já chegou para o juiz já deferiu, com base numa petição de habeas corpus que o preso fez em papel higiênico. Por quê? Porque há acessibilidade. Só que o advogado profissional, ele tem que escrever. E se você vai escrever um padrão, vai seguir qual padrão? O padrão BNT. A BNT é que determina as regras na engenharia, nos TCCs, né, no trabalho científico. Quando você for no Brasil e no mundo, existem padrões e regras, você tem que cumprir, não vai fazer a petição de qualquer forma. Você pode escrever e falar da maneira que você bem achar conveniente. Pode, você é livre para falar do jeito que você quer. Porém, da maneira que você fala e escreve, as pessoas saberão com quem estão lidando. As pessoas saberão da sua forma de falar, da maneira que você falar, as pessoas saberão com quem ela está lidando. Então, tenha atenção a isso. E você então vai pegar um pequeno texto aqui. Esse pequeno texto você vai selecionar ele. Aí você pode ir aqui. Vou ensinar você aqui a maneira que você pode selecionar o texto, clicar com o botão direito do seu mouse. E você vai em parágrafo. Quando você for em parágrafo, você vai botar aqui, ó, texto recuo 0,3. Depois 0,2, aqui corresponde a 3 centímetros e a 2 centímetros. Primeira linha você pode botar de 1 a 3. E antes e depois você vai deixar 12. E aqui espaçamento entre linhas você vai deixar único, que é o simples. Ok? E ali justificado. A mesma coisa no Word e lá também no Mac, essa mesma formatação. Quando você dá o OK aqui, esse texto está formatado. O layout da página está formatado. Se você não fizer um ou outro, vai ficar torto. E aí eu posso pegar então esse texto aqui e lá no pincel de formatação, na página inicial, existe esse pincel de formatação. Você vai pegar esse pincel e essa formatação vai ser transferida para o outro texto. Ok? Transferir a formatação. E depois você dá um Enter, bota o cursor aqui, logo após o texto, dá um Enter e começa a escrever. E tudo que você escrever aqui já vai seguir esse padrão de formatação. Essa é a formatação do texto. E aí você vai pegar, se for o caso, pega um pincel de formatação e joga aqui novamente, certo? Esse é o padrão de formatação. A única coisa aqui ruim, vamos dizer assim, que é o pincel de formatação, se aqui estiver negrito, um texto estiver negrito, e o texto estiver em itálico, ele vai retirar. Aí você vai lá e coloca ele novamente. Essa é a única questão ruim. Mas você vê que você aprendeu a formatar aqui
em menos de 5 minutos, como você formata uma petição, como você começa do básico. Então, você vai fazendo, produzindo, vai ficar aquele negócio bagunçado. Então, essa é a formação básica. Se você quiser, eu vou mandar para você no grupo do Telegram. Quem está no grupo do Telegram, eu vou mandar esse modelo dessa petição aqui para você quiser e já poder utilizar aí, já escrever por cima que já está formatado. Ok? E a gente começa pelo endereçamento. Antigamente, né? Quando o processo era físico, o povo tinha o hábito de colocar, né? Juiz da vara XX, aí abrir esse espaçozinho aqui, não é assim? Hoje desnecessário, totalmente desnecessário. Por que desnecessário? Porque tem lugar, inclusive, que só tem uma única vara. Aí você vai botar aqui, do juízo X, o processo hoje é eletrônico, então não precisa mais colocar esse espaçozinho, vamos retirar. Ok? Não precisa mais. É o juizado primeiro, ou no segundo, ou no terceiro juizado? Não interessa, minha petição é para o juizado. E esse espaçozinho não precisa mais. Se fazia isso antes, quando era físico. Aí ia lá, preenchia, né? Caía a primeira vara. Aí você dava um carimbo lá e dava o carimbo. E esse espaçozão que você deixava entre aqui, o endereçamento, até aqui o nome do autor, se deixava um espaço grande, a gente deixa um espaço hoje para o gráfico. Porque fica bonito. Na primeira página aqui, ó, a gente coloca aqui, coloca o autor e os réus e já pula para outra página começar o fato. Então, a gente deixa esse espaço aqui para o crédito. Mas vamos supor que fosse vários réus, ok? Ou vários autores, ia ficar mais ou menos assim, ia ficar lá em cima, cortado. Não tem problema nenhum. Por que não tem problema? Porque esse espaço aqui se deixava também para carimbar. Quando você distribuía uma ação, aí vinha lá, emitia o carimbo bem nesse espaço aqui, com o selozinho, com a vara, não sei o que, o nome do processo, o nome do CNJ, e assim por diante. Um erro também já a questão, é você direcionar a petição ao juiz, né? Excelentíssimo juiz de direito, da primeira vara criminal, excelentíssimo. Por quê? Você direciona a petição para o juízo. É o juízo que você direciona a petição. Toda petição é direcionada ao juízo. Você direciona ao juízo, não ao juiz. O juiz, ele apresenta o juízo. Ele é a própria presença do juiz. Ok? É o juiz. É a mesma coisa para o Ministério Público. O promotor de justiça está ali fazendo audiência, o Ministério Público está presente. O promotor de justiça, ele apresenta o Ministério Público. Ele não é a representação, ele é presente, ele é a própria presença do Ministério Público. Representação é suprimento de incapacidade. Então não é isso. Por isso que ele não representa, ele apresenta, certo? E aí você segue direcionando ao douto juízo do Juizado Especial da Comarca Salvador, Bahia. Vou ter que homenagem aqui a minha terra. Douto juízo da primeira vara ou egrégia corte. Você direciona a juiz, a corte, a turma. Egrégia corte do Pretório Excelso do Supremo Tribunal Federal. Ok? É aqui. Você vai direcionar ao juízo. Aqui você pode botar assim também, ó. Vou botar aqui para você. Ao juízo da Vara Criminal de São Paulo, SP, certo? É ao do juiz da Vara Criminal, lá tem muitas varas, não precisa deixar mais esse espaçozinho aqui, ó, tá entendendo? Às vezes a gente vai fazendo coisas e repetindo coisas da velha advocacia, e vai pegando e fazendo isso aqui, você não vai ver sentido nenhum nisso. Não tem sentido nenhum. O processo é digital. Não precisa mais disso. Avançando, a gente vai para, então, qualificação. O que tem para falar aqui para vocês sobre qualificação? Que o pessoal erra muito isso aqui, porque o juiz manda emendar a qualificação. Por que o juiz manda emendar? Porque não junta a qualificação correta. Não junta, aí o juiz manda emendar a inicial. E olha bem, toda emenda inicial, se for relacionada a conteúdo que você tem que modificar da petição inicial, se for modificar o conteúdo, você tem que juntar uma nova petição, uma nova exordial, que é essa inicial, uma nova exordial com a modificação que o juiz pediu. Ok? Vamos supor que você esquece o valor da causa. Acontece muito porque está iniciando essa falha. O seu processo está incompatível com o valor da causa. Você está pedindo 30 mil de dano moral e você colocou 20 mil de dano moral.
emenda a petição inicial, para modificar o valor da causa, sob pena de inépcia. Aí você faz o quê? Você junta uma petição dizendo o valor da causa é 30 mil reais. Não pode. É o que mais acontece, o que mais a gente vê casos assim, acredite, certo? Você tem que juntar a mesma petição que você juntou e lá embaixo você modificar o valor da causa 30%. Você só junta a petição de juntar, segue a petição inicial, a exordial em anexo, com as modificações requeridas por esse douto juízo. Ok? E aqui você vai se atentar a algumas questões. Quando você juntar a qualificação, se você sabe o endereço dele eletrônico inexistente, você coloca. Endereço eletrônico inexistente, se o seu cliente não tem. Você não vai botar desconhecido, porque se você é seu cliente, você é o autor aqui, né? Você sabe. Então, se ele não tem, você bota inexistente, né? Pai, não tem, bota inexistente. Todos os dados obrigatórios que você não tiver, você coloca. Requisito aqui, filiação não é obrigatório pelo CPC, só que as portarias exigem isso aqui dos tribunais. Então, se coloca a filiação aqui, que na hora de distribuir, eles vão pedir. Exatamente porque João das Covas, que é o meu exemplo aqui, existe um monte de João das Covas. Esse João das Covas, como é que vai saber lá no sistema nós você tirar uma certidão? A filiação é diferente. Aí não é aquele porque a filiação é diferente. Então, no sistema, eles colocaram e exigiram isso. Você colocar a filiação como obrigatório, mas não é obrigatório pelo CPC, tá? Então, bota profissão, estado civil, CPF, RG, ok? Pode colocar residente domiciliado na rua tal. CONCEP também não é obrigatório. Vamos ver aqui? Estou falando. O que está escrito aqui no artigo 319? Deixei aqui para você, já recortei e colei lá. 319. É requisito da petição inicial. Todo advogado tem que ler isso aqui, decorar, saber de cabeça isso aqui, os requisitos da petição inicial, porque já começa distribuindo errado, faltando documento, faltando coisa na peça. Leia o 319 do CPC. Quem é da área civil, ok? Petição inicial. Primeiro requisito, o juízo ao qual é dirigida. Tá vendo? Aqui já está dizendo, o juízo ao qual é dirigida. O juízo. Você pode escolher o juízo nas causas de consumidor e tem advogado que tem um medo disso, um medo de distribuir uma causa errada. Ora, você não pode ficar refém do judiciário. Na sua cidade não tem juiz, você vai em uma causa de consumidor, você distribui na cidade vizinha que tem juiz e coloca o endereço do seu cliente lá, pega algum amigo, qualquer coisa de lá, coloca o endereço dele. Não é crime, não é errado você fazer isso. Errado é você ficar refém da sua cidade que não tem juiz, você tem que obrigatoriamente ter que distribuir um processo lá, porque tem que distribuir lá, porque é obrigatório, coisa desse tipo. Não existe. Não existe e não precisa juntar comprovante de endereço. Não é obrigatório, para de ficar juntando comprovante de endereço. Não é requisito da petição inicial você juntar comprovante de endereço do seu cliente, a não ser que seja isso o objeto dos autos, né? Provar o endereço de alguém em algum lugar. Mas se não é, uma ação do consumidor aqui com um SPC Serasa, nome sujo, e escolhe o juízo, a gente escolhe o juízo. Tem uma cidade que não tem juízo, a gente vai para a capital, coloca o endereço, ou coloca o endereço do réu, às vezes é empresa que tem sede em vários lugares, a gente escolhe o endereço do réu, não precisa ser o seu, às vezes você não tem endereço naquela cidade, você coloca o endereço do réu naquela cidade, às vezes é contra concessionário, Banco do Brasil, Caixa, ele tem sempre endereço naquela capital ou onde você quer escolher o juiz. Porque você tem que escolher o melhor juiz que vai proteger o consumidor, que vai ter celeridade. Você vai ficar refém de distribuir um processo e o juiz não pode te exigir comprovante de endereço porque não é requisito da petição inicial. Como já aconteceu aqui, de juiz requerer isso, a gente junta a petição pedindo assim, excelência, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está escrito lá no artigo 319, você está vendo aqui, inciso 2º, que é obrigatório o nome, já botamos lá, prenome, já colocamos, estado civil, existência de união estável ou casado, né? Que é o estado civil, se é união estável tem que colocar, profissão, CPF, empresa CNPJ, endereço eletrônico, e-mail, domicílio e endereço do réu. Não é obrigatório eu juntar comprovante de endereço. Ok? Aí você junta a petição perguntando ou embargando, dizendo que não está entendendo essa decisão. Qual é o fundamento para exigir isso?
E se ele persistir, aí agrava e recorre, porque isso é um absurdo, totalmente absurdo. Os que pedem aqui, a gente junta essa petição e fala, olha, não é obrigatório juntar, não é requisito da petição inicial. Para quê? E o juiz, outra coisa, o juiz não pode reconhecer matéria de ofício quando é incompetência territorial, que é incompetência relativa. Quando a questão do território, do local que ele está pedindo comprovante de renda, é que ele quer saber se você mora naquela cidade, para você distribuir naquela cidade. Só que ele não pode reconhecer de ofício uma matéria de incompetência relativa, que é as regras de competência territorial. É competência relativa, como é o valor da causa. Uma vez não suscitada a nulidade, ok? Precluiu essa matéria. Então, quem tem que alegar isso é o réu. Só que o réu não vai alegar porque está sendo direcionado no endereço dele. Ah, mas se o réu não tiver um endereço naquele lá, você pega o endereço de alguém e coloca lá na capital, onde você quer distribuir o processo. Se for direito do consumidor, ok? E a depender das relações cíveis também. Mas direito do consumidor distribui onde tiver juiz. Você não é obrigado a ficar refém. Ok? Então, essa é a jogada. E eu vejo muita gente vacilando nisso aqui. Advogado distribuindo processo, porque tem que distribuir aqui, que o cara mora aqui, a empresa tem aqui também, e fica distribuindo processo onde o juiz, às vezes, nem concede aquele tipo de indenização, dá uma indenização pífia e mínima naquela cidade, ok? Principalmente se for juizado especial. Então, vai distribuir onde tem juiz que está concedendo. Tem que entender isso aí. Tem como você fazer a pesquisa. Hoje, você entra lá no PJE, no processo eletrônico, você dá para saber as causas que tem naquela cidade, naquele juiz, dá para saber o tempo que demora. Você pode perguntar a um servidor, ligar, olha o tempo que está demorando a fazer a audiência aí. 9 meses. 9 meses. O escritório distribuiu um aqui em Jaú, São Paulo, não verificou isso. Já tem 9 meses, não marcaram nem audiência ainda. 9 meses não marcaram audiência. Não verificou isso. Já falei aqui, faz do escritório, não poderia ter feito isso. 9 meses para marcar a primeira audiência ainda. E fora depois, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se daqui 9 meses um juizado especial marcar uma audiência, imagina o resto. Então, tenha atenção a isso. Tenha atenção. Os fatos, fundamentos jurídicos do pedido, requisito da petição inicial, pedido com causas e especificações, o valor da causa. Tem que ter opções de realização de audiência. Tem que ter isso aqui. Requisito da petição inicial. Eu vou mostrar aqui para você esse modelo. Para você não esquecer. Então, na qualificação, coloque a qualificação completa, filiação, como eu falei, e CEP são as portarias que exigem, e já coloca na sua petição. E depois você vem aqui por meio do seu advogado, infine assinado, infine, tá? Não é infine não, pelo amor de Deus. Infine é um termo latino. Latim você pronuncia da maneira que você escreve. É uma língua falada e escrita por excelência. Você fala a maneira que se escreve. Nossa, até tem uma parte mista disso aí, mas o latim não. Tá? Ou no fim assinado, vem a presença de vocência, vossa excelência, por extenso abreviado, e coloca as regras gerais pertinentes ali, um artigo aí do Código de Processo Civil, Direito Civil. Aqui uma ação de indenização, danos morais, materiais, em desfavor da empresa X, aí você coloca a empresa X, coloca o CNPJ. Nome fantasia não é obrigatório na qualificação nem do autor nem do réu, porque nome fantasia pode ajudar o correio com a citação para a R, dele receber a citação, né? Muitas vezes lá é Caxias, padaria Bonapão. Aí com o nome da empresa é João e Maria, não sei o que, produtos alimentícios. Aí o correio, se for alguém lesado, vai olhar e vai perguntar, e aqui é Correio Maria, não sei o que, o cara vai falar, não, aqui não, ele vai voltar dizendo que não achou Maria e José, mas aí se você bota o nome fantasia, sai no mandato, nome fantasia, né? Pão Dourado, bota o nome lá na padaria, aí o correio vai e acha, ok? E aí coloca sempre o nome da rua, o CEP aqui também, que na hora de distribuir vai precisar do CEP. Vou colocar mais um, coloca. Aí se eu tenho um cliente, um endereço está desconhecido. Olha, eu não sei o endereço desse cliente. Arruma um endereço, pelo amor de Deus, coloca o endereço. Você não pode chegar a colocar aqui que não sabe o endereço dele. Arruma qualquer endereço lá, mesmo que seja errado, arrume e bota o endereço. Quando você distribuir, vai o endereço errado. Vai ser citado errado, certo? Aí você fala, excelência, eu quero pedir acesso aos sistemas disponíveis aqui no judiciário para poder localizar o endereço do réu. Aí você vai pedir o tal de CIEL,
Infojude, Sisbajude, pode anotar, e Infoseg. Esses são os sistemas que você consegue descobrir os endereços do réu, ok? Sisbajude, que é um antigo Bacenjude, que agora chegou Xbajude, isso informações de contas bancárias que ele tem, informações de posto de renda, se é informações eleitorais. E aí você vai pedir e vai acessar através desses endereços que vai sair nesses 4 sistemas aqui. Aí você vai pedir citação nesse endereço X. E da pior das hipóteses, não achar, o réu já que você vai fazer, pede citação por edital, né, que é a sua única saída. Então, avançando nessa primeira parte da indenização, vamos para a segunda parte, que é dos fatos. Não vai dar tempo, tem muita coisa para falar. Dos fatos é o seguinte, os fatos é só resumir aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente tem valor, tem validade, ok? E os fatos e fundamentos é aquilo que realmente tem relevância no processo. Não é aqui o local de você botar o direito, não é aqui o local de você contar toda a história, não tem sentido você colocar um monte de coisa que não e cheio de linguiça. Uma vez um estagiário aqui, ele fez, eu acho que 10 a 12, eu acredito, 10 a 12 parágrafos aqui dos fatos. E sempre escreva aqui, ó, sempre parágrafos curtos, nada, não precisa de parágrafos longos, curtos, ok? Direcionados, objetivos, concisos, ok? Por exemplo, aqui, esse exemplo que eu dei aqui do estagiário, ele colocou 12 a 10. E aí só aproveitei 3. O outro ele ficou repetindo, coisa que não faz sentido. Eu falei, por que você fez assim? Ele, não, eu achei que tinha que encher linguiça. Eu falei, pelo amor de Deus. Você tem que ser conciso, direto, objetivo, claro, mais possível. Nessa ação de indenização por danos morais, que é uma ação que o nome do cara ficou sujo, que ele nem sabia, o que eu tenho que julgar aqui? Dano moral é em ré ipsa, é um dano moral presumido, certo? Se é um dano moral em ré ipsa presumido, eu passo a provar que houve o dano para que eu consiga a minha indenização. É isso que eu tenho que provar, que houve o dano. Eu tenho que provar o dano, mostrar com o SPC Serasa, o comprovante do SPC Serasa, que o nome dele está sujo, tem que ser só uma única negativação, não pode ter outra lá. E aí é isso que eu tenho que provar. Precisa contar a história toda? Não, olha, João, Maria, foi em um lugar e negou o nome dele, aí ele descobriu que o nome dele estava sujo, aí ele verificou o SPC Serasa e viu que o nome dele está sujo, o SPC Serasa, está aqui, segue o anexo, comprovante anexo, só que ele não conhece essa dívida, ele não tem nenhum vínculo com essa empresa, ou ele tem um vínculo com essa empresa, ele pagou em dias, há mais de meses, está aqui o comprovante, então botou lá indevidamente. Então, é resumir o objeto do processo. Esse aqui é um exemplo aqui nessa petição. Você que está no Instagram lá, vamos lá para o YouTube, Advogando com o JP. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma pessoa que reservou um hotel Airbnb, e como todo hotel, como toda compra à distância do estabelecimento, do fornecedor, você pode ter o direito de arrependimento. Muita gente não utiliza isso, que reserva hotel e tem lá, não pode reservar, ou melhor, não pode cancelar, podendo cancelar até tal data. Isso é totalmente abusivo, ilegal. E esse cliente aqui, ele reservou um local, quando chegou lá não era aquele local que ele achou, não gostou da casa e pediu para cancelar. E aí ele contou a história, que saiu da cidade, aqui o check-in, o recibo tal, ele pagou o valor X, que é o valor relevante, chegando na cidade não era aquilo que ele achava que era, não gostou do local. Resumido, aí coloca fotos, agora como é eletrônico, você pode abusar das fotos, colocar, recortar, colar aqui na petição. Ele reservou lá em Camaçari, na Bahia, na beira da praia aqui, mandou até o link. Quando ele chegou lá, ele é 2 km de distância. E aí ele teve que reservar outra, ficar na casa de parentes. Resumindo, a história resumindo. Porque ele está contando um pouquinho mais do sofrimento dele. Porque além do dinheiro que ele quer de volta, ele quer pedir um dano moral. Então ele está contando um pouco do sofrimento. Então o objeto aqui é dano moral, contando o sofrimento, que não foi mero de sabor do dia a dia, e falando o fato que ele pagou, o check-in que ele fez. Como toda reserva, quando você faz uma reserva, toda reserva de hotel,
você pode cancelar. Chega no dia lá, você não gostar do hotel, não achar que é aquilo que você gostou, você cancela. Ele tem que devolver o valor integral para você. E o Airbnb não quis devolver para ele, porque disse que ele não podia mais cancelar, porque já passou lá para o prazo, que é um total absurdo. E isso é uma prática, quem é da área do consumidor, se você levar essa informação para os clientes, você vai ver o tanto de cliente que você ganha com isso aqui, porque o pessoal não sabe disso e muita gente reserva um monte de hotel. Você pode entrar nesses hotel urbano, decolar um monte aí, você vai ver. Vai reservar, podendo cancelar a qualquer momento, podendo não cancelar. Eles podem até um preço menor para você fazer aquele reserva, não podendo cancelar. Só que é totalmente abusivo. Nesse caso aqui, ele conseguiu ganhar ação. Totalmente, ok? Tem direito a arrependimento. Direito a arrependimento, toda reserva feita longe do estabelecimento, compra pela internet, um exemplo, você tem direito de arrependimento de 7 dias. E com uma entrega, conta da entrega. Então, se você reservou um hotel e chegou naquele dia, é aquele dia que conta a entrega. Então, você chegou naquele dia, não gostou do hotel, não é isso que falaram? Ok? Como eu vi um colega da doutorado chegando lá, no hotel lá, e falou que era uma porcaria, não era nada daquilo, e ficou porque ele não conhecia. E eu falei, rapaz, você tem como cancelar. Só que ele já tinha dormido 2, 3 dias. E aí já não dá mais, né? Tem que cancelar naquele dia, porque aí você está usufruindo, não é assim que funciona, certo? Aí eu dei outro tipo de estratégia para ele mudar lá e deu certo. E aí, no final, resume e coloca em face disso, posto isso, busca um amparo do judiciário e se protege por todos os meios de direitos admitidos. Aí, de forma resumida, não precisa atacar o direito aqui, resume os fatos, se precisar, quiser colocar em negrito, algum texto, ok? Se você quiser colocar em negrito algum texto, aí você vai ter que colocar aqueles que é mais relevante. Nada de ficar botando negrito, segue em anexo isso, segue em anexo aquilo. Outra coisa importante aqui nos fatos é a documentação que você vai utilizar. Por exemplo, aqui, conforme DOC 6, pedido de cancelamento. Ou você utiliza essa estratégia de colocar o nome do documento, pedido de cancelamento, pedido de reembolso, comprovante de reserva de novo hotel. Agora que está eletrônico, você pode fazer isso, botar o nome já do documento, porque o nome já auto-explica. E usa essa técnica, pedido de cancelamento, pedido de reembolso, né? Conversa com o proprietário, prova de que o local é diferente do prometido. Você tem como colocar isso agora, né? E salva em PDF na hora de você distribuir. Tem essa alternativa. Ou você coloca esses DOC 6, DOC 4. Antigamente, quando era físico, você botava DOC 1, DOC 2, DOC 3. Era mais tranquilo. Aí depois isso se transformava em página, porque agora tem que ser ID, né? É página. O ID é como se fosse a página do processo eletrônico. E aí o juiz, na hora de falar lá, o juiz vai botar conforme ID tal, conforme ID tal, conforme ID tal. É assim que o juiz vai falar. E você vai utilizar a petição, pode botar um nome conforme o documento em anexo e coloca exatamente o nome. Porque quando ele lê aqui a petição, conforme o documento 6, aí ele vai lá no DOC 6, lá no processo distribuído, e ele vai ver qual é o DOC 6. Conforme pedido de cancelamento. Aí conforme o cancelamento, já vai vir na ordem lá o pedido de cancelamento. Então ele vai lendo aqui e já conferindo com a documentação daquilo que você está falando é verdade. E se você puder colocar aqui na petição um print, como eu dei esse exemplo aqui e mostrei para você, ó, que ele reservou o hotel na beira da praia. Tá aqui, ó, beira da praia, tá vendo? Aqui o print, beira da praia em Camaçari. Só que não era a casa, não era aqui na beira da praia, era 2 km bem distante da praia. Então, se você quiser colocar, tem essa alternativa agora, ressaltar, porque agora está eletrônico. Então, quantas páginas tiver, não faz diferença. Você não vai gastar papel, não vai ficar cansativo, porque é eletrônico, vai passando. Ok? Então, apresenta a documentação de forma que ele vai ler, já vai casar com a documentação que você está aprovando. Mastigado, bota na boca do juiz, a comidinha na boquinha, certo? Então você tem que botar a comida na boca, né? Ele não tem que ficar lendo, faz a petição que tem com esforço hercúleo de você ficar procurando o que ele está falando, cadê o comprovante? A gente pega contestação desse jeito, que não dá para entender nada, o que ele está falando aqui, peraí, que documento é esse? Que entender? Aí na hora de julgar, você acha que o juiz vai ficar... Não entendeu nada, não viu essa documentação. E já começa a irritar. Imagina você lendo algo e que está tudo embaraçado e as pessoas não entendem isso. Juiz é pessoa, gente, tem temperamento. Ok? Não fica achando que é um super-homem, não. Não é.
E aí, na hora de ler aqui a petição, você fez uma petição, jogou, e não está conseguindo achar, você está falando que pagou, cadê o seu comprovante de pagamento? Ele começa a olhar aqui e não sabe, olha todos os seus documentos, às vezes você bota 30 documentos, ele tem que ficar procurando os 30, não está bem direcionado, não está DOC 1, DOC 2, ou não está no nome do documento, ele fica procurando, ele já começa a irritar, aí já começa a ficar irritado, pá, você vai mexendo com o temperamento dele, irritado, aí você acha que ele vai dar o que para você? Se era para ele te dar 30, ele vai te dar 10. Se era para ele te dar, às vezes não vai nem te dar, porque já mexeu com o temperamento. Então, quanto mais mastigado, na boquinha você der, maravilha. Olha que petição bem feita. Aí, papapá, de verdade. Papapá, de verdade. Papapá, tá aqui o documento. Papapá, doc 2 aqui. Ah, tá. Papapá, doc 3. Maravilha. Tá bem organizado, certo? O direito ele já sabe, tá? O direito ele já fala. Você vai trazer, depende da complexidade, você vai trazer algo complexo. Aí é diferente. Mas, em geral, essas causas mais comuns, mais causa ganha, vamos dizer assim, que já conhece. Então, o direito você vai fazer, produzir também, mas aqui nos fatos é a prova documental que você traz aqui, bem definido. Dê trabalho para os outros, não. Você vai ver como compensa muito as petições bem feitas. Por isso que eu falo, é a petição que todo juiz gostaria de ler. Todo juiz gostaria de ler, porque está bem concatenada. Está na ordem de juntar os documentos, pelo amor de Deus. Está DOC 1, DOC 2, DOC 3 e colocou o nome, ou bota só DOC 1, DOC 2, DOC 3. Pode ser assim também. Aí você vai fazer o quê? Na ordem, a petição e na ordem. 1, 2, 3, 4 na sequência. Não 2 lá, 3 aqui, distribuir lá 4. Ok? Quando você vai juntando os processos lá no IPJE, você vai vendo que você vai podendo colocar. Você pode numerar elas. Você aperta em cima assim, tem um do lixo, do lado tem as bolinhas. Você aperta lá e bota 3. Aí já vai para a posição 3. 2, aí você já vai para a posição 2 da petição. E depois disso, vamos para a fundamentação, que é a parte do direito. Toda petição tem esses 3 capítulos dos fatos, dos fundamentos do pedido. A mesma coisa é a sentença. A sentença vai vir a parte dispositiva, a fundamentação e a parte, ou melhor, o relatório, que é na verdade os fatos, né, dos processos. Ele vai contar a fundamentação, que é o direito, e vem vir a parte dispositiva, que é a parte que ele vai falar julgo procedente, julgo improcedente, condeno. Então, toda petição é isso. Essa ideia de produção de resultado é chamada, e nós chamamos de IDC, Técnica da Introdução, Desenvolvimento e Conclusão, que é uma lógica, de tudo que você fizer numa dissertação, você usa essa lógica de introdução, desenvolve a matéria e conclui. Então, toda vez que na hora que você for escrever qualquer parágrafo, qualquer coisa que você for escrever, você tem que seguir essa lógica, que nós chamamos de IDC. Por que você tem que seguir? Porque tudo você tem que introduzir a matéria, falar da matéria, discorrer a matéria e no final fazer o pedido. Às vezes aqui a gente vê, na hora de corrigir petição, que a pessoa esquece de fazer o pedido. Ele bota a fundamentação naquela parte de dano moral e lá ele esquece de fazer o pedido. E coloca só na parte do pedido, o pedido de dano moral. E lá naquele capítulo que ele escreveu, ele tem que fazer o pedido também. Ok? Outra coisa importante você saber é se porventura você esquecer de colocar lá na parte do pedido alguma coisa, vamos supor que você está pedindo dano material e dano moral. Aí você discorreu na fundamentação, lá você fez um pedido, e lá no capítulo do pedido, você só pediu dano moral e esqueceu de botar o dano material. Aí o juiz vai e nega e fala que você não pediu, ok? Ele não pode se negar. Por quê? Existe jurisprudência que diz que de toda razoado conclui o seu pedido, porque tem essa questão da acessibilidade. O pedido não está só, o pedido da petição, que já diz a petição é um pedido, não está só no capítulo do pedido, ele está de todo arrazoado do processo. Como todo texto, cabe interpretação. Então, se você lá no texto, na fundamentação, deixou que você quer o pedido de dano moral, mas lá no pedido, porventura esqueceu, o juiz vai ter que analisar e dar o dano moral. Ok? Isso está na jurisprudência do STJ, tem essa previsão que do pedido se extrai de toda a razoável da petição. Isso é pacífico, é tranquilo lá no STJ, na jurisprudência, é tranquilo isso aí. Okay? Então, na fundamentação, toda vez que for escrever, lembre, introdução, desenvolvimento, conclusão, que você vai ver. Você vai sempre trazer um raciocínio de algo, concluir o raciocínio e depois de concluir o raciocínio, você vai concluir fazendo o seu pedido.
ok? Então, na hora de você fazer os pedidos, começar lá na parte do direito, você começa pelas preliminares. Vai falar das preliminares, que é preliminar de mérito. Não dá para atacar o mérito sem falar das preliminares. Então, você vai começar aqui a atacar a preliminar de mérito. Eu dei um exemplo aqui, gratuidade e justiça, que é uma preliminar. Né? Regras de incompetência absoluta. Por exemplo, você está ali processando a Caixa e você quer entrar contra a Caixa Econômica. Aí você tem que trazer aqui por que esse processo tem que ser distribuído na vara federal. Você não fechou um contrato com a Caixa. Não, a Caixa não assinou um contrato com você. Se assinou, nem precisa, porque a Caixa já é réu. Mas vamos dizer, a Caixa financiou um imóvel, o qual ela criou uma hipoteca e você quer cancelar essa hipoteca. Então ela tem interesse processual, porque é a hipoteca da Caixa, mas você processa aquela construtora X, mas a Caixa lá no polo passivo, você colocou lá. Aqui na fundamentação, o primeiro tópico que você tem que abrir é da legitimidade passiva da Caixa. Você tem que explicar por que a Caixa está compondo a lide, ok? É a mesma coisa de pertinência temática do réu. Quando você processa um outro réu, que você não contratou ele diretamente, mas vai influenciar ele de alguma forma, você tem que criar um capítulo da pertinência temática do réu X. Você cria lá João e Maria, aí você quer processar Maria. Eu comprei um carro. E o carro, comprei com o João, aí eu financiei, só que aí eu desfiz o contrato e continuou o carro no meu nome. Agora o João passou o carro para Maria. E agora eu quero que tire esse carro do meu nome, que continue no meu nome. E aí você colocou Maria no processo. Aí você tem um contrato com o João, você não tem com Maria. Aí você cria, bota João e Maria lá no polo passivo e cria um capítulo aqui falando, olha, pertinência temática do réu Maria. Aí bota aqui, pertinência real da consultora X. Pertinência temática. Aí você explica o porquê a Maria está no processo, que ela está com carro, ela vai ser afetada, ela precisa se defender. Ela é que está com veículo ultimamente, ela também combinou com você alguma coisa, tratou ali verbalmente ou fez alguma coisa com você verbal, e aí você explica para ela aqui. Então, as preliminares são aqui, ó, e as preliminares estão lá no 337 do CPC. Depois você pode dar uma lida, né? As nulidades aí que as pessoas vão trazer, competência absoluta ou relativa, alguma regra de incompetência absoluta, você vai tratar aqui. Regra de competência absoluta, você vai tratar aqui. Você fala, eu estou distribuindo aqui porque aqui é o endereço. É alguma coisa que suscita dúvida sobre competência absoluta. A incompetência é que é relativa e absoluta. Tá? A competência ela é competência. Quem é competente é competente. O que é relativa e absoluta é a incompetência, não é a competência. Tá? Ou você é competente ou você não é competente para fazer alguma coisa. Se eu falo, pinta aqui alguma coisa, pinta aqui um quadro, pinta aqui o litoral da Bahia. Você consegue? Consigo. Você é competente. Se você não consegue, você tentou, mas não ficou bom, você é incompetente, tá? Você é incompetente relativamente, que você até tentou, você não conseguiu fazer nada, ou seja, incompetente absolutamente. Então, o que é relativo e absoluto é a incompetência, gente. Não é a competência, pelo amor de Deus. O que é competente é competente. Se o G é competente, ele é competente. Agora, as regras de incompetência absoluta, as regras de incompetência relativa, são suscitadas aqui. E você só vai trazer aqui alguma coisa que você precisa alegar, que traga dúvidas sobre a competência. Aí você já joga aqui. O valor da causa você vai colocar no final. Vamos chegar lá. E aqui, se for caso de perempção, você vai explicar. Ou litispendência também você pode explicar aqui, que não é caso, explicar por que não é litispendência. E coisa julgada também, se for caso de conexão, você alega aqui. Tudo isso aqui está em preto aqui, que você vai alegar. Em vermelho não, tá bom? O que está em preto. Aqui, a benefício da justiça gratuita, eu já falei para você. Como eu falei aqui, regras de competência, você vai alegar aqui legitimidade passiva do réu ou pertinência temática. Aqui é um modelo, por exemplo. Esse modelo aqui é de construtoras. Por quê? Existem grupos econômicos, que chama SA, e aí você assinou um contrato com uma construtora X. Só que ela compõe um grupo econômico famoso. E esse grupo econômico você foi lá porque conhece esse nome famoso. E você foi lá e contratou. Para você estava contratando essa construtora. Só que chega lá, é um CNPJ diferente. É um CNPJ próprio, é uma SPE, uma sociedade de propósito específica criada para aquele empreendimento. E aí o que acontece? Você quer colocar a SA, porque sabe, se aquela ali não pagar, já garante aqui SA, que não é desconsideração da pessoa jurídica, ok? Esse aqui é mostrar que o mesmo grupo econômico, conforme o artigo 28 do CDC, ela é responsável também, solidariamente, do mesmo grupo econômico.
Aí você pega lá a SA, que você vai ver o contrato social dessa empresa, que aquela SA é que compõe. Então você vai trazer aqui dizendo, ó, o réu, aqui até botei aqui, pode não dele, que compõe esse aqui com base no artigo 34, aí se fundamenta o artigo 28 do CDC. Aos olhos do consumidor, teoria da aparência, é impossível tornar diferenciar uma empresa da outra. Isso aqui, quase 100% dos casos, quando a gente coloca isso aqui, o juiz considera os dois, tá? É diferente de desconsideração da pessoa jurídica. Desconsideração da pessoa jurídica, você também agora pode fazer na inicial e você vai colocar bem aqui. Desconsideração da pessoa jurídica, você vai poder alegar aqui se ela já tem vários processos e você vai demonstrar que ela tem vários processos e que esses vários processos, ok? Tá trazendo prejuízo para ela não está pagando e você já quer desconsiderar, ou seja, você quer pegar os sócios ou outras empresas que esses sócios participam e você já faz uma desconsideração aqui já no início, na fase de conhecimento, demonstrando que ela não está pagando ninguém e que a única forma de saída é já fazendo a desconsideração, fazendo isso aqui. E aqui, meu caro, aí vai botar aqui legitimidade, aqui são alguns exemplos, legitimidade da passiva da Caixa, explicando. Esse exemplo aqui é muito top da Caixa, a gente coloca porque tem juiz federal que ele não acha que não, a Caixa financiou, tem hipoteca, tem situações que ele fala que ele não, a Caixa não é responsável, ele arquiva o processo, né? Ou remete, se for vara comum, ele remete, o juizado de arquivo, remete para a vara estadual, aí na vara estadual, é melhor você, a depender, você pedir para arquivar e distribuir logo na vara federal, estadual, for melhor, porque daqui que sai da vara federal e chega na estadual demora muito. Ok? Aqui, ó, benefício da justiça gratuita, você coloca os principais termos, os principais tópicos. Se for aplicação do CDC, houver dúvida sobre aplicação do CDC, tudo na preliminar. E depois, desconsideração aqui da pessoa jurídica, esse exemplo aqui tem até, esse exemplo aqui é um exemplo, uma petição, e depois nós chegamos aqui, finalmente, ao dano material. O dano material é que ele tem que provar. Dano material tem que provar materialmente. Lucro cessante ou dano emergente. Né? Aquele que ele deixou de lucrar ou aquele dano que ele deixou, se não tivesse acontecido isso, ele estaria lucrando. Então você tem que provar. Aqui nesse caso de reserva do hotel, é provar o valor que ele pagou. Ele pagou R$4.000 pela reserva. Então eu quero a devolução desse valor, é o dano material dele. E aqui ele pede. Aqui uma pequena fundamentação. E aqui não cabe dano aqui em dobro, né? Porque não é o pagamento indevido, mas deixou aqui, vale tentar. No juizado não tem ocorrência mesmo na primeira instância, então se você pedir, vai que consegue, né? Não vai ter prejuízo nenhum. Agora, se fosse na vara comum, aí você não pede coisa que você sabe que não vai ganhar, porque a sucumbência, aí você não ganha os 10%, né? Já pediu. Então, aqui, do caso concreto, colocamos aqui o dano moral. E como você vai saber o conteúdo? Aqui o tempo não vai deixar, mas como é que você vai saber? Eu vou ensinar aqui, mas não vai mostrar o passo a passo. Como é que eu vou pedir dano moral ou pedir dano material se eu não sei produzir o conteúdo? Eu domino pouco, como eu falei e prometi. O que você vai fazer? Você vai consultar, ó, reserva de hotel, na jurisprudência, você pode usar o Jus Brasil ou na sua própria cidade, no seu estado onde você está. Você vai, a jurisprudência, você tem qual é a jurisprudência que você vai utilizar? Jurisprudência da sua cidade, pelo amor de Deus, não coloque jurisprudência de outra. Você é do estado da Bahia, coloque julgados do TJ Bahia, não coloque julgados do TJDF. Não converte, o juiz nem olha, porque ele não quer nem saber o que o outro estado está decidindo, o que o outro TJ decidiu. Se você é do sul, não coloque jurisprudência do norte. Se você é do Tribunal Regional Federal da primeira região, coloque súmula julgado do Tribunal Regional da primeira região. Ementas, arestos. Jurisprudências são reiteradas decisões no mesmo sentido, pelo amor de Deus. A pessoa fala assim, coloca 3 jurisprudências aí. 3 jurisprudências, não existe 3 jurisprudências, só existe uma. Você vai botar só uma, porque jurisprudências são reiteradas decisões. Eles confundem julgados com jurisprudência. Julgados é a representação, pode ser uma representação da jurisprudência. Quando tem um julgado, uma aresta, aquela ementazinha lá de uma decisão de segunda instância, é ali um precedente. Esse precedente, se várias turmas começarem a seguir isso, várias câmaras começaram a servir isso, e vai gerar então uma jurisprudência, ou seja, todo mundo, a maioria está seguindo. Isso é jurisprudência. Então, se a maioria está dizendo que nesses casos tem jurisprudência dizendo que se você reservar o hotel você pode cancelar, é uma única jurisprudência.
Não confunda. O que você vai juntar aqui é julgados. 2 ou 3 julgados é mais que suficiente. No máximo 3 está bom demais. Julgados confirmando a sua jurisprudência, que é única para essa matéria, nessa parte do dano material, ok? Não confunda isso. Pelo amor de Deus, tem gente que confunde demais. E aí você vai pegar lá na jurisprudência, você vai entrar nessa jurisprudência, nesse aresto, e vai ver a montagem que eles fazem lá. E você vai pegar esse texto, jogar aqui dentro do seu. Você não domina, mas lá está em todo o conjunto, doutrina, jurisprudência, leis. É o que você vai ter que juntar aqui. Você tem que tocar doutrina, lei e jurisprudência. O resto é conversa fiada. E para de botar conversa fiada na sua petição. Doutrina, lei e jurisprudência. Você não precisa ler um monte de doutrina, você vai perder muito tempo. Você pode até fazer isso, é a forma mais demorada, ok? Para você produzir o conteúdo. Agora você pode ir lá na jurisprudência, lá no aresto, pegar dentro de uma ementa de um julgado de segunda instância, pegar aquilo ali, jogar aqui, colocar a mesma citação que ele cita lá, não é plágio, porque você vai pegar a mesma, se é um texto, você confia naquilo ali, é um julgado, você confia, você coloca também na sua petição, não tem problema. Aí você é de São Paulo, você pode pegar um julgado da Bahia, um julgado, fazer essa modelagem aqui na sua petição, aí você vai usar a técnica chamada paráfrase. Aí você pega lá e modifica com as suas palavras. Não vai dar para mostrar aqui, porque o tempo já foi. A técnica da paráfrase. Como é que você vai fazer isso? Eu mostro aqui, eu mostro pessoal, nosso treinamento, nós ensinamos isso. Nós temos um treinamento, como fazer uma petição, de qualquer área do direito. Esse treinamento, agora está suspenso agora, mas depois a gente vai abrir mais à frente. Ok? Porque teve alguns problemas lá na plataforma, na questão de subir. Ok? E esse treinamento a gente ensina passo a passo como você produzir uma petição, tópico a tópico, de forma ensinando ali como você formatar, quem até não domina a internet, nós ensinamos. Ok? E aqui o que eu tenho para trazer para você aqui é que essa técnica da paráfrase, você tem que aprender através, como se diz, do dicionário online. A gente ensina como faz, só que agora o tempo não está. Se fosse aqui só essa live, era só ensinando a fazer a técnica da paráfrase. E aí depois você aprende, você vai fazendo, você vê como rapidinho você pega um texto e acha uma fundamentação de maneira bem rápida. Coloca aqui, que às vezes é o mais problema, e até a maneira de pedir, você não sabe. Eu peço julgar procedente, eu peço condenação, é uma ação de ato constitutivo ou declaratória? Às vezes você não domina muito essa área, você fica na dúvida. E aí quando você pega um julgado, você vai ver lá, julgo procedente para condenar o réu a pagar o dano moral. Opa, pedindo condenação. Aí você lá no seu pedido você vai botar, requer condenação do réu para pagar um dano moral. Ok? Então você já entendeu. E essa questão de declaração, de ato constitutivo ou declaratório, você já pegou ali pelo próprio julgado, você aprendeu como é que pede, que as pessoas às vezes não sabem pedir. É ato constitutivo, ele pede declaratório. É ato declaratório, ele pede ato constitutivo. E fica, e aí o juiz vê aqui, está pedindo confusão. Está pedindo trocado. E se você se espelhar no julgado, da área que você vai trabalhar aqui, da peça que você quer fazer, e você vai ver que você vai aprender até pedir. Ou o tempo que você economiza. Depois você vai estudar lá, porque é ato constitutivo, declaratório. Mas isso aqui é uma forma acelerada de você fazer uma petição. Em pouco tempo, mesmo você dominando essa área, ou essa matéria, ou essa petição que você quer fazer. Vai fazer igual alguns formam aqui, não. Demora um mês para fazer uma petição. Porque não tem essas técnicas. Um mês. Eu dei uma causa para um colega recém-formado. Toma aí. Um mês depois ele trouxe. O que foi? Ele falou, não, é que eu estava na dúvida. Então aprende as técnicas de você produzir uma petição bem rápida com essas técnicas aqui que a gente ensina, com essa metodologia, que não vai ter problema. Aí quando traz a petição, a gente tem que modificar muita coisa, porque está fora dos parâmetros, ok? E aí avançando, dando material, depois que você fizer o pedido, coloca o julgado, a ementa. Lá no Jus Brasil já traz tudo resumido para você. Você coloca aqui em modo recuado, não precisa colocar um modo recuado. No final você tem que colocar o número do processo, o órgão julgador, que é a turma recursal, o relator, a data que foi publicado no Diário Oficial é o mais importante. Nem precisa a página, mas a data do Diário Oficial é importante. Mas a página às vezes não tem, mas pela publicação do Diário Oficial já é o suficiente. E aí você joga 2 ou 3 arestos, que é isso aqui, que é as ementas, okay? Pertinente, evite muito longa. Evite, mas para cada tema se coloca, ó, tá vendo? Doutrina e jurisprudência. Doutrina e jurisprudência, lei. Nada de
encher linguiça, nada de ficar botando um monte de coisa. Vamos avançar aqui que não dá para falar muito tempo, que o horário nosso já está acabando. Acabando isso, nós vamos para o pedido. Né? O pedido. Aí sempre você separa os capítulos, tá? Para ficar bom para você ler. Às vezes você está lá lendo o pedido, aí você quer ir lá na fundamentação e fica aquela confusão. Então, bota assim, ó. Se você não quiser botar esse quadradinho, você achou feio que eu coloco aqui, aí você pode botar esse quadradinho aqui, tá aí dourado, escuro, tá lá, tá o que? Mostarda, né? Talvez você tá vendo aí, tá mostarda. Se você não quer colocar desse jeito aqui, o que você pode fazer? Você bota outra cor, é só clicar aqui e botar a cor que você quer, conforme a combinação de cores aí da sua logo. Ok? Então aqui você encerra, eu encerro assim sempre pelo joelhado, ante o exposto, com essas conjunções conclusivas, né? Desse modo, diante disso, ínclito julgador requer, diga em Vossa Excelência, em receber a presente ação, julgando ela procedente para o efeito de. Aí eu coloco, aplicar o CDC em versão de ônus da prova, aqui é um caso, né? Aí vem pedidos separados, discretos, direcionados, restituição do indébito em dobro, que é a importância paga, que foi o que ele pagou, que é o dano material. Condenar o réu a pagar danos morais pelo valor de 20 mil, aí bota aqui com juro e correção monetária. Ok? Produção de todas as provas definidas em direito. Se fosse vara comum, aí você tem que colocar, não tem interesse pela audiência de conciliação, o que é requisito lá da petição inicial. Não esqueça isso aqui. Pedir citação, também você pode colocar, requer citação do réu, está aqui, não está aqui, né? Citação do, aqui, condenar o réu, está faltando aqui é o que? Requer citação do réu, mas juizado você pode colocar assim, não tem problema, requer citação do réu. Intimação, se for, bota top 1, intimação do Ministério Público, vai colocando aqui. Produção de todas as provas, você está pedindo produção de prova, ok? Existe chamado de pedidos implícitos. Se você até esquecer, o juiz tem que julgar quais são esses pedidos implícitos. Né? Com 4 pedidos implícitos, vou falar para você que é júri e correção monetária, honorário advocatício. Na juizada, na primeira instância, não tem nem custo, nem honorários, né? Ok? Então, não precisa pedir. E o que mais você pode colocar aqui, questão pedido implícito? Prestações vincendas. Se você esqueceu de pedir vencimento antecipado das demais, o juiz vai considerar se vencida todas as demais, que chama pedido implícito. São esses 4 pedidos implícitos. Mesmo você esquecer, o juiz vai ter que julgar. A gente já pegou o caso que o juiz condenou, e a gente também passou batido, e o juiz não falou, ó, 1% de juros e correção monetária. Mas na hora de executar, nós já fazemos cumprimento de sentença, nós juntamos juros e correção monetária e no padrão que determina a jurisprudência. E eles falaram que não, porque não estava na sentença. Eu falei, opa, peraí, isso é pedido implícito. O juiz esqueceu de condenar o réu em pagar com juro e correção monetária. Mas já decorre de lei, é implícito, está em jurisprudência, diz pedidos implícitos, se o juiz esquecer, tem que considerar mesmo assim. Então, nós consideramos e o juiz aceitou, eles não conseguiram derrubar, deu juro e correção monetária, mesmo não tendo a parte dispositiva, porque é um pedido implícito. E aqui você coloca o valor da causa, que toda ação tem um valor da causa, e o valor da causa as regras, você tem que ir lá nas regras do valor da causa, não dá para conversar aqui, mas o valor da causa é você que dá. Então, nada de escrever dar-se o valor da causa, pelo favor. O valor da causa para fins fiscais, ou coisa desse tipo. O valor da causa é de. Aí você fala o valor da causa e coloca por extenso. Ok? Aqui depois você encerra nesses termos. Espera tu, que é um termo latim que eu botei aqui para ficar bonito. Aí você bota a cidade onde você for distribuir e a data. E você não precisa mais assinar. Você, quando distribuir, bota aqui sua AB, né? Coloca quem está falando. Na hora de se distribuir, não precisa assinar ela aqui em PDF, tá? Não precisa assinar. Se a petição é um processo eletrônico, você não precisa assinar ela aqui, nem precisa também em PDF. A assinatura digital você também não precisa pôr aqui, não. Você precisa, na hora que você distribuir, a sua assinatura digital, o seu token já é uma assinatura. Então, não precisa chegar aqui e assinar digital. Ou imprimir, como alguns colegas fazem, imprime a petição, assina, escaneia e distribui. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pega essa petição, salva em um PDF, e aí pega a petição e só junta. Quando você juntar, ali já está assinado eletronicamente toda a documentação e a sua petição eletronicamente já está assinada, que é você, pelo toque
Você tem, que é você que distribuiu a ação. Ok, meus queridos, meus caros? Espero que vocês tenham gostado. É o que dê para falar aqui hoje.